Essa edição de hoje marca o encerramento dos trabalhos oficiais dos alunos do terceiro ano de jornalismo com a Rádio e Televisão Universitária. O nosso convidado para uma entrevista aqui no estúdio é o ex-governador do Paraná, o ex-deputado e hoje presidente regional do PDS, Dr. Paulo Pimentel. Bom dia. O senhor me falava agora há pouco aqui, para a gente testar o microfone, que quente está o tempo e quente está o tempo político também. Então, só para começar a nossa conversa, nós gostaríamos que o senhor, como presidente regional do PDS, fizesse uma avaliação dos 8 meses de governo PMDB no Estado. Bom, primeiro eu queria justificar por que eu disse que o clima político está aquecido. Por incrível que pareça, plagiando o velho e conhecido poeta, as vozes vêm da África, não da África negra, mas do brasileiro, presidente do Brasil, que lá está na África. Surpreendentemente, ele se manifestou favorável às eleições diretas para presidente da República e, surpreendentemente também, afirmou que o seu partido não concordaria com a ideia. E aqui no Brasil, como repercussão, o partido passou a concordar com a ideia, como de resto o país todo concorda da ideia. E o clima político aqueceu. Por essa razão que eu disse que estava quente o clima político. Você me pergunta como eu analisaria os 8 meses do governo PMDBista do Paraná. Bom, de certa forma, eu posso me considerar suspeito para fazer a análise. E a confissão de suspeição é mais ou menos absoluta, é normal, porque eu não pertenço ao PMDB. Mas tenho grandes amigos no PMDB e devo fazer uma análise isenta. O governo do PMDB, tanto aqui como nos demais 9 estados do Brasil, não correspondeu às expectativas do eleitorado que nele votou em 15 de novembro de 1982. E não correspondeu porque o povo esperava uma mudança total. Por exemplo, o povo está saturado desta chamada ou apelidada tecnocracia que inventa as suas modas, que cria soluções para os problemas absolutamente de forma irreal e ilógica. Então, os governos PDCistas, os 9, e também o governo do PDT do Rio de Janeiro, que em todos eles, de todos os 10 considerados de oposição em termos nacional, estão fazendo assim exatamente, cometendo os mesmos erros que os governos do PDS e da Arena anteriormente, de regime autocrático e discricionário, cometeram. O senhor separa, então, a forma de governar da oposição das dificuldades da oposição a governar, principalmente pelo lado financeiro, econômico-financeiro? Eu não vejo dificuldade do lado econômico-financeiro no estado, por exemplo, do Paraná. A arrecadação cresceu extraordinariamente neste ano. O Paraná, apesar da recessão brasileira, continua a crescer e vai ter agora a maior safra agrícola de grãos da sua história. Com mais uma coisa, a previsão de receita é excelente, já que o Decreto-Lei 2065 traz no seu penúltimo artigo, no artigo 44, a previsão do aumento do ICM de 16% para 18%, o que significa um extraordinário aumento na arrecadação dos estados e dos municípios. Então, eu acredito que o que está acontecendo com o governo do Paraná é uma fase de adaptação, mas que está se demorando muito. Já deveriam alguns secretários de estados ineficientes e alguns mesmo com mau conceito do ponto de vista moral, já deveriam ter sido substituídos. É preciso que os governantes saibam que time administrativo é exatamente igual ao time de futebol. Tem que ser substituído de imediato o jogador que não sua camisa ou não sabe correr atrás da bola. Bom, doutor Paulo, o senhor, no início do governo Rich, o Jornal Estado do Paraná e a TV Iguaçu, que pertence ao senhor, faziam críticas ferrenhas ao novo governador eleito. Após um determinado período, a gente sentiu que houve um abrandamento nessas críticas. Gostaria de saber o porquê. Bom, quem dá o
tom da música é o maestro. O maestro é que põe a orquestra a tocar em tons mais fortes, em tons mais violentos. O governador José Richa, ao assumir o governo, logo nos seus primeiros dias de atividade administrativa, ele teve um incidente com a repórter da TV Iguaçu. Um acidente inesperado, porque a repórter a ele fazia uma pergunta e ele desejava, em resposta a uma pergunta, resposta que não era resposta, ele desejava me enviar um recado. A repórter, com muita personalidade, lhe informou que ela não era menina de recado. Se ele quisesse me dizer algum desaforo, que dissesse pessoalmente, eu usasse o telefone. Daí gerou um atrito e ele ofendeu gravemente a repórter. O sindicato dos jornalistas tomou a defesa da repórter, a imprensa nacional tomou a defesa da repórter, e nós, da direção e do setor de jornalismo da TV Iguaçu, da TV Tibagi, do Estado do Paraná e da Tribuna, entramos violentamente na defesa da repórter e na defesa do direito da repórter buscar a notícia e divulgar a notícia. E aí estabeleceu-se um atrito violento. A agressividade foi de lado a lado, mas quem iniciou e quem deu o primeiro ataque, ou quem emitiu o primeiro míssil, Exocet, para nos atingir, foi o governador. Na medida que o episódio se ultrapassou e na medida que ele também recuou e passou a receber a nossa reportagem em igualdade de condições com as reportagens dos demais veículos de comunicação, nós voltamos os noticiosos nossos, eu diria assim, para abranger televisão e jornal, ao nível do normal. Porque o jornal, ou o noticioso, não pode brigar com a notícia. Mas não pode ser também exagerar ou aumentar as proporções da notícia. O que me pareceu é que o episódio envolvendo o governador José Richa e a jornalista Alta Rezende foi uma espécie de gota d'água para uma situação que já havia. Teria sido isso? Não. A nossa predisposição era de apoiar, desde o início, dar um crédito de confiança, não seria bem um apoio, porque jornal não apoia o governo. O jornal evidentemente, noticia o que o governo faz de bem e também critica o governo. O Papa reclamou, agora na sua última visita à Áustria, e nisto faz coro o nosso presidente da República, que os jornais, especialmente os jornalistas, têm preferência para as más notícias, o que não é verdade. Absolutamente. Então, você veja, aqui aconteceu, nós iniciamos com a disposição de ajudar. Vou lhe dar um exemplo. Durante o período pré-eleitoral, durante os 15 dias que precederam as eleições de 15 de novembro, houve uma pesquisa dentro da redação do Jornal Estado do Paraná, às 11 horas da noite. Estavam 17 jornalistas. 15 votariam no PMDB, voto aberto, não foi secreto não, e 2 no PDT. Então não havia um voto para o PDS. Veja a disposição da equipe que fabrica o jornal diariamente para apoiar o governo do Estado que iria se instalar. Esta mesma equipe que continuou fazendo o jornal. Aliás, na nossa organização, vocês podem perguntar aos seus colegas que lá trabalham, a absoluta independência na linha de ação de cada jornalista. Só há uma obrigação. A pesquisa da notícia tem que ser bem feita, a verdade tem que ser cuidadosamente tratada para que o jornal não entre em fria e levante calúnias ou pratique difamações. Bom, só para encerrar esse tipo de abordagem, há cerca de 2 meses, um jornal de Curitiba, o jornal O Estado, publicou uma matéria, e o senhor deve ter conhecimento dela, dizendo que as suas empresas estariam recebendo cerca de 30 milhões de cruzeiros para amenizar o sistema de críticas ao governo Richa. Bom, em primeiro lugar, preço muito barato. Você sabe que houve agora
houve uma espécie, uma notícia de tentativa de comprar a opinião de um jornal brasileiro, não me lembro agora, custaria 500 milhões. Vendeu o jornal com a tradição do jornal Estado do Paraná, de 33 anos de tradição, ou vender a opinião da TV Iguaçu, da TV Tibagi, da Tribuna, por 30 milhões, eu lhe garanto que não paga o papel todo dia, da hoje de uma tiragem do jornal. Portanto, realmente a alegação é absurda. Bom, todavia, qualquer acusação é princípio comezinho de direito, depende de prova. E esta quase que independe de prova, porque dentro da maledicência maquiavelina, dentro dos princípios do seu livro notável, No Efeito Negativo, porque o grande livro notável para os políticos e o grande livro que dá as grandes lições para os políticos é o livro chamado Política e Coragem, do homem que hoje completamos 20 anos da sua morte, do John Fitzgerald Kennedy. Ele é que diz qual é o sistema de conduta, não o Maquiavel. Mas dentro do sistema maquiavelino admitamos que todo homem tem o seu preço. Isso é que dizia Maquiavel ao príncipe. Então eu devo ter o meu preço aí, mas não seria 30 milhões de cruzeiros. Bom, doutor Paulo, brigas conjugais e jornalísticas à parte, vamos voltar ao público político. Bom, como está o PDS paranaense atualmente, após as derrotas nas eleições de 82? O PDS sofreu uma trombada, bateu-se, se arrebentou, fruto de erros passados, não aprendidos, não tirou lições do que ocorreu nas eleições, ou do que ocorreram nas eleições de 74, de 78 e apanhou em 82 vergonhosamente. Se existe um estado onde o PDS não poderia perder as eleições, era o Paraná, e perdeu. Então, o PDS, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, está na UTI. Em breve, esperamos que ele saia da UTI, passe para a enfermaria e volte às ruas na tentativa de conquistar novamente o povo para o seu lado. Agora, UTI significa unidade de tratamento intensivo. Qual é a prioridade de tratamento? Estão tratando primeiro da cabeça ou primeiro do coração? Bom. O tratamento de coração é muito fácil, esse já foi feito, porque as cirurgias cardiovasculares hoje são tão rápidas e não passam para nós leigos de um sistema de encanamento. Abre o peito do cidadão, coloca um encanamento, como se faz nas casas velhas, abandona o encanamento existente entupido e põe um novo. Aí revitaliza o cidadão, que no dia seguinte já está recuperado. O que ele sofre depois, nos 20 ou 30 dias posteriores à cirurgia, é o problema de dores no peito, que corresponde às dores de recuperação óssea. Então, de coração, ele está bem tratado, está revitalizado. Realmente, a cabeça é que exerce, dá mais cuidado. E nós temíamos que o PDS tivesse um aneurisma cerebral e, portanto, seria um derrame cerebral irrecuperável. Felizmente, não. Ele está em plena recuperação, em plena forma, e vai voltar para o tablado, vai voltar para a luta de boxe. Certo que o seu adversário principal vem se desgastando sozinho, independente das agressões novas.